A iniciativa Diálogos no Hospital, promovida pelo Centro Hospitalar Tamegui Sousa, começou ontem e teve como primeiro tema a eutanásia e a morte assistida. A ideia surgiu uma proposta do Padre Crespo que, na sequência do lançamento de um livro sobre o tema, me falou a dizer: Sr. Presidente, eu achava que isto poderia ser um tema interessante para debate aqui no hospital. E eu, refletindo sobre aquilo, disse: realmente é uma boa oportunidade. E para que não ficasse descontextualizado e fosse um só debate, então resolvemos criar aqui um conjunto de debates que se vão seguir com outras temáticas. Este caso concreto, estamos a falar de uma temática de facto em que a sociedade se está a envolver cada vez mais na discussão. O propósito não é tomar partido, não é dizer estamos a favor ou somos contra, porque isto na maior parte dos casos tem-se visto que dá mau resultado, não esclarece as pessoas, inflama as opiniões e faz com que não se junte peças e se separe peças. O objetivo do hospital, sendo um grande hospital, uma grande comunidade, tem que aparecer cada vez mais como uma força viva da sociedade, é dar este contributo de reflexão, de discussão, e que as pessoas saiam daqui mais informadas. Eu considero absolutamente decisivo que haja debates como este hoje. Quando se trata de decidir da vida e da morte, nós temos de saber muito bem de que é que estamos a tratar. Por exemplo, fala-se em morte assistida, numa enorme confusão por vezes. Quem é que não quer uma morte assistida? Todos nós queremos uma morte assistida. Eu quero uma morte assistida no sentido de competência de médicos, quero morte assistida do ponto de vista afetivo, emocional e também espiritual, o que significa, portanto, que não se pode confundir morte assistida com eutanásia, com suicídio medicamente ajudado. Claro que é um assunto em que haverá sempre dúvidas, mesmo que haja um dia decisões legislativas cedo ou menos cedo, as pessoas continuarão com dúvidas, mas basicamente o que é preciso nesta fase é não haver pressa, a meu ver, de se tomarem decisões sem que haja um debate participado de cidadãos, de profissionais de saúde, sobretudo, mas não só, da sociedade civil em geral. Foi isso um pouco que nós tentámos fazer. A experiência nos países onde a eutanásia foi despenalizada prova que as dúvidas não deixam de existir por isso, querem quem se lhe opôs e continua a opor, e que neste momento quaisquer debates e trocas de opiniões devem basear-se numa informação correta, no conhecimento das dificuldades e abusos existentes em alguns países em que, designadamente na Holanda e na Bélgica, na Europa, em que essas realidades já são legais, e percebermos que em Portugal os cidadãos, quando votam, devem saber qual é a posição de cada um dos partidos sobre estas questões e, portanto, que os partidos tenham a coragem de incluir isto no respectivo programa eleitoral. Será que é a mesma coisa alguém que tem um cancro em fase terminal e que tem uma perspectiva de um mês de vida pedir para morrer, ou alguém que ficou paraplégico ou que ficou cego, não é? E que de repente também pede para morrer quando a sua perspectiva de vida é muito maior e o tempo de adaptação pode ser muito maior? Será que podemos tratar estes casos da mesma forma? Não temos nenhuma diferença em relação a isto, por exemplo, nas propostas legislativas que existem hoje em dia. Ou seja, não existe esta preocupação. Quanto tempo acha, se eu lhe fizer esta pergunta, que devemos esperar, não é, para saber se o pedido de alguém para morrer é consistente, se a pessoa não muda de ideias? O que é que será razoável? Uma semana? Um mês? 2 meses? 1 ano? Está a ver? Isto vai variar também consoante a expectativa de vida que a pessoa tem ou que não tenha. Tudo isto são fatores. O sofrimento também. É evidente, o sofrimento é o que está na base, mas estes fatores é que nos podem dizer e dar-nos não é, indicadores importantes de que, de facto, aquela decisão não é uma decisão importante ou não. Outros exemplos, não é? Muitos dos motivos que levam as pessoas a pedir para morrer têm a ver com o peso que sentem que são para as famílias, sentem que são inúteis. Não é? Será que as famílias reagem desta maneira depois? Não é? Não deveríamos saber como é que estas famílias, as pessoas que pedem para morrer, não é, reagem? Tudo isto são fatores que de facto não são considerados e que de facto eu acho que seria muito importante para nós, enquanto profissionais de saúde, quando se formos confrontados com a ideia de avaliar um pedido deste género, que teríamos que ter dados para conseguir decidir. E portanto parece-me difícil e complexo e prematuro estar a legislar sem sabermos isto e sem considerarmos isto.
inevitavelmente, os hospitais são um sítio onde se morre. Não é com o propósito de morrer nos hospitais que as pessoas cá vêm, mas é uma realidade com a qual nos confrontamos todos os dias e, portanto, temos que saber lidar com ela. E, fundamentalmente, saber lidar com ela de uma forma humanizada. Dar qualidade ao atendimento do princípio ao fim, a todos os níveis. Os diálogos no hospital vão continuar com outros temas e diferentes oradores.